Он нашел меня? Я не вижу просто с этой стороны. Да. Где детонатор? Где детонатор? О, Бэтмен! A few minutes later. Balik na po siya. Grabe. Grabe, haani. Ay, Yawa! Cookie! grabe ka masterpiece mo ni. Ay, Ano na? Diet cookie? Ano daw? Sama mo. Abong bata. That's right. Vai. Hello, gaya naman. Hello, Ele Pera. O moleque Eu só peguei a referência porque tem uma outra aqui do lado, senão eu não tinha pegado. Olha isso, pai. Olha isso. Olha isso. Genial, genial. Olha isso, mano. Caralho, que sacanagem esse cara, tá não, mano. Ele tentou fazer um novo quadro ali em cima.